Olá, pessoas! Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Terapia do Ser. Eu quero começar hoje uma conversa com vocês que não vai terminar hoje. Eu estou pensando em fazer algumas conversas sobre uma questão que tem me levado a muitas reflexões, essa questão do novo normal. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, do novo normal. Eu estava prestando atenção, inclusive eu ando muito de Uber, e aí tá lá no Uber, né, que o Uber está servindo você nesse novo normal. Então, estamos usando muito essa expressão. E aí eu tenho pensado, existe mesmo um novo normal? Ou seja, será que antes da pandemia estava normal a situação? Porque nós vemos que a pandemia ela trouxe muitos desajustes emocionais, muitas crises dentro da saúde, do aspecto da saúde mental. Mas ela chegou no momento em que as coisas também não estavam muito legais. Nós vamos encontrar aí um índice muito alto de suicídio, de depressão, o comentário sobre que a depressão era a doença do século, então muitas pessoas muito tristes, muitas crises em vários momentos da nossa existência. E é importante nós refletirmos nesse contexto, né, do que significa crise. Eu também vou falar sobre isso aqui mais adiante. Mas a questão de normal, será que a minha vida antes da pandemia estava normal? Será que aquilo que eu estava fazendo estava legal? Estava dentro de um propósito da minha encarnação, daquilo que eu vim fazer aqui? Então, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Até porque eu mesma já fiz algumas reflexões sobre mim, sobre o meu comportamento, e hoje, quando eu me vejo dentro de um comportamento, de uma visão, das escolhas que eu tenho feito atualmente, eu vejo que aquilo que eu achava que era bom, que era legal, que estava tudo certo, não estava muito, não. Foi preciso dar uma parada, era preciso desacelerar, era preciso rever alguns contextos. Então, eu penso que a questão de normalidade ela é um conceito que ainda não cabe muito dentro da nossa história, desse nosso projeto existencial. E eu considero que seja muito interessante nós pensarmos sobre isso, ou repensarmos, né, os nossos conceitos. Se está normal, novo normal, e se era normal, se aquilo que eu vivia, a forma como eu estava fazendo. Agora, lembrando que isso é uma reflexão individual. Eu não posso usar minhas crenças, minha forma de pensar, para fazer juízo de valor em relação ao comportamento do outro. Quando eu falo das crises em geral, estou falando de um contexto social, daquilo, principalmente no Brasil, aquilo que nós estamos vivendo no Brasil, das crises, dos problemas políticos, sociais. Só dar um exemplo aqui, eu conheci uma pessoa que ela desencarnou com um infarto, com tanta raiva que ela teve das situações políticas. Estão brigando em relação a partidos políticos antes das eleições, dessas novas eleições últimas que tiveram. Ela brigou tanto que ela teve um infarto fulminante de tanta raiva no momento em que ela estava vivendo por brigas partidárias. Então, são situações que nós precisamos rever. Nós tivemos conflitos, uma guerra nem tanto silenciosa, mas praticamente uma guerra nas últimas eleições. Então, é um contexto mesmo social, de crises políticas, emocionais, educacionais, a nossa educação. E aí, isso estava normal, é assim que o mundo deve caminhar. Foi para isso que nós encarnamos, foi para isso que nós seguimos um projeto existencial. Será que é para isso que nós existimos num planeta tão lindo, com tantas possibilidades? Um ser espiritual que nós somos, que vai além dessa questão física, está aqui para essas discussões, para viver conflitos. Por que não viver a paz? Por que não escolhermos a paz? Será que se pensarmos num contexto de normalidade que nós gostaríamos que existisse, não poderia ser um caminhar pela paz? Não aquela campanha pela paz, tudo isso é muito lindo, é maravilhoso, mas esse movimento interno da paz, de fazer as minhas escolhas de forma pacífica, dentro daquilo que eu acredito, revendo as minhas possibilidades e os meus interesses. Quem sabe se dentro desse aspecto nós não teríamos aí maiores possibilidades de termos uma vida realmente comprometida com aquilo que nós viemos fazer na Terra. Deixo para vocês essa reflexão.
eu quero trazer outros conteúdos em relação a esses aspectos que eu considero muito importante nós revermos e atentarmos para isso, para que nós tenhamos uma vida mais, no mínimo, equilibrada. Ou que consigamos dar uma prevalência, né? Não sei nem se a palavra de fato existe, mas eu gosto dessa prevalência, que seja deixar prevalecer o conteúdo da paz na nossa vida. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos seguindo, vamos caminhando, a luz no caminho e a paz no coração. Esse deve ser o nosso principal objetivo. É o que eu acredito, é o que eu procuro viver, é o que me faz feliz. Namastê.